Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula do nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária, chamado de AFO, né? Olha aí, AFO, confesso para vocês que AFO foi uma das primeiras disciplinas que o professor começou a ministrar lá na década de 90, né? E hoje, um assunto muito interessante, chamado Lei Orçamentária Anual, um assunto potencial questão de prova. Se você pegar, fazer uma análise aí das últimas provas dos últimos 10 anos, né, de todos os concursos públicos, você vai perceber o seguinte, que em todos os concursos públicos, em todos eles, pelo menos nós tivemos uma questão sobre a lei orçamentária anual. Pode comparar, vai lá, faça sua comparação individual, depois você manda um WhatsApp para mim aí, professor Luiz, que eu terei o maior prazer aí de conversar com você. Bacana? Gente, quero falar para vocês o seguinte, né? Lei orçamentária anual. Então, sabendo que nós temos aí essa importância desse assunto, que esse assunto sempre esteve presente nas provas dos últimos 10 anos aí, né? Estou sendo bem generoso. Eu, professor Luiz, eu preparei uma super aula para vocês, uma aula muito detalhada, uma aula na qual você tem que ter atenção máxima em tudo que eu vou falar, porque é o seguinte, papo reto, tá? Eu acho muito difícil você errar alguma questão ou o examinador elaborar uma questão que não esteja contemplada nessa aula, ou seja, eficiência máxima, eficácia máxima na aula do professor. Olá, professor, vamos lá, né? Então nós estamos estudando o quê? O artigo 65 da Constituição, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Fizemos uma aula sobre o PPA, bacana, né? O nosso plano estratégico também ele também tem aí uma função tática que a gente vai explicar na aula de gestão de programas, o plano plurianual. Temos aqui as diretrizes orçamentárias e agora chegou a lei orçamentária anual, né? E aí, professor, também, tá? Eu digo para vocês que essa aula nós iremos dividir basicamente em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco constitucional, a gente vai estudar todo o dispositivo constitucional referente aí à LOA, e depois nós vamos estudar os blocos lá referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê, professor? Porque também muitas questões são retiradas da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem completar o assunto, o tema constitucional, né? Então vem comigo, né? Professor, aonde que na Constituição trouxe a previsibilidade da LOA? Primeiro, artigo 65, inciso 3º, né? E nós temos aqui a complementação do inciso 3º no parágrafo 5º do artigo 65. A lei orçamentária anual compreenderá. Gente, a lei, né? A lei. Então, são quantas leis orçamentárias? Uma lei. A lei está no singular. Então, a lei orçamentária anual compreenderá. Quando o constituinte falou a lei orçamentária, significa dizer que nós teremos quantos orçamentos na administração pública federal, né? Nós teremos um orçamento, né? Um orçamento, ou seja, o orçamento ele é uno. Disso aqui nasce o princípio da unidade. Olha aí, ó. Unidade orçamentária, ou seja, para cada ente da federação, nós temos aí a previsão e a obrigação de ter um orçamento. Professor, isso aí é o quê? É um princípio, né? Nós vamos ter a aula dos princípios, pode ficar tranquilo, que a gente vai comentar cada princípio, mas agora eu tenho que falar do princípio da unidade, porque isso vai ser um modelo mental que nós iremos desenvolver no decorrer de nossa aula. Vamos lá, são quantos orçamentos que nós temos na esfera federal da União? Apenas um. Tá? Quantos orçamentos para cada estado? Apenas um. Quantos orçamentos para cada município? Apenas um orçamento. Então, ele é uno, bacana. Então, nós temos apenas um orçamento de todos os entes e órgãos do poder público federal, que é aqui o objeto da nossa aula. Então, a lei orçamentária anual compreenderá. Só que ele é um orçamento, tá? E este orçamento, ele é dividido em três partes de um só: o orçamento fiscal,
o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Professor, qual que é o grau de importância? Muito grande, cara, tem que saber. Prof, o que significa o orçamento fiscal? O orçamento fiscal, eu posso afirmar para vocês que ele é basicamente o orçamento da administração pública direta, né? Direta e indireta, aí, grande parte da indireta também, né? Professor, o orçamento fiscal, vamos lá, dos poderes. Então, o orçamento do Poder Legislativo está aqui, ó. O orçamento do Poder Judiciário está no orçamento fiscal. O orçamento do Congresso Nacional, orçamento fiscal. O orçamento do Senado, claro, está aqui no orçamento fiscal. O orçamento do MEC, professor. O MEC, Poder Executivo, faz parte do quê? Está aqui também no orçamento fiscal. Do Ministério Público da União, faz parte do orçamento fiscal. Do Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, todos esses órgãos que eu citei de exemplo fazem parte do orçamento fiscal. Professor, qual que é o orçamento da administração pública direta que não faz parte do orçamento fiscal? É o da Seguridade Social. Então, o orçamento da Seguridade Social, vem comigo aqui, você tem que entender que é o orçamento da Previdência, Previdência Social, orçamento da Saúde e o orçamento da Assistência Social. Aí. Da Assistência Social. Então, esses três órgãos aqui, Previdência Social, Saúde e Assistência Social, pertencem ao orçamento da Seguridade Social. Beleza? Entenderam? Copiaram? Ok. Então, orçamento fiscal é uma coisa, o orçamento da Seguridade Social é outra coisa. Outro tipo de orçamento de investimentos, né? Neste orçamento de investimentos, que tem uma pegadinha, tem aí uma casquinha de banana que o aluno aí pode ser levado ao erro, mas com o professor Luiz não vai errar. Vem comigo aqui. O orçamento de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Então, o orçamento de investimento vai ser aquele orçamento das empresas, aqui as empresas públicas e sociedades de economia mista, aonde a União tenha a maioria do direito de voto, detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, tem poder de decisão. Ela é uma empresa controlada pelo governo. Então, essa aqui é o orçamento de investimentos, bacana? Então, esse orçamento é um só para cada esfera, ele é dividido em três partes, isso cai em concurso público, o orçamento fiscal da administração, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Professor, até aí está bacana, eu entendi. Ok, só que é o seguinte, nós temos aqui elementos novos, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novos ares, novos entendimentos em relação ao orçamento de investimentos, né? Então, ok, vamos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois eu vou voltar aqui no parágrafo 5º, dada a importância deste assunto, né? E como vocês sabem, esse aqui não é um curso superficial. Tudo bem, isso aqui é um curso que serve de mamana caducando, né? Mamando pessoas que estão iniciando na administração financeira e orçamentária e também aí pessoas que desejam fazer uma reciclagem dos seus conhecimentos, porque eu sempre gosto de explicar com foco de gestão, porque eu estive lá, eu operei todos esses mecanismos aí durante a minha vida de servidor público. Bacana? Então, o que eu estava falando? Eu disse para vocês que este ponto do orçamento de investimentos, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novos conceitos. Sim, lá no seu artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no inciso 2 e no inciso 3, trouxe dois conceitos importantes, né? Primeiro conceito, inciso 2 do artigo 2º, ele traz o conceito de empresa controlada. Professor, o que é uma empresa controlada? Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. E aí, professor, voltando aqui,
Ó, inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição, orçamento fiscal das empresas, sociedades, que é a União, no caso da Constituição Federal, o ente controlador é a União, direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Ou seja, o orçamento de investimento vai ser aquele das empresas controladas. E aí, prof, tem que saber? Claro que tem que saber, né? São as empresas controladas, né? São as empresas controladas, ok? Fechou? Não, não fechou. Ainda falta outro assunto importante, né? Então, nós já sabemos o que é uma empresa controlada. E agora, professor, dentro das empresas controladas, a LRF trouxe outro dispositivo muito importante para o controle e a gestão dessas empresas. Trouxe o conceito de uma empresa chamada empresa dependente. Ó, empresa estatal dependente. Empresa, ok, todo mundo sabe o que é empresa. As empresas fazem parte da administração pública indireta, que pode ser uma sociedade de economia mista ou pode ser uma empresa pública. Então, a empresa estatal, porque pertence ao Estado, tá? Pertence ao Estado, dependente. O que significa dependente? Significa que depende de alguém. De quem que depende? Do patrão. Quem que é o patrão? A empresa controlada. O que é empresa controlada? É aquela empresa na qual um ente da administração pública detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, tem uma gestão sobre a empresa, né? Então, o que é empresa estatal dependente, né? Aquela que, ó, empresa controlada nós já sabemos, que receba do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal. Vou marcar aqui, despesas com pessoal. Ok, uma despesa corrente ou de custeio em geral. Ou custeio em geral, outro tipo de despesa corrente, ó, custeio e pessoal. Eu quero exemplo de custeio: aluguel, energia, telefone, internet, água, material de expediente, material de escritório, combustível, são todos o quê? Despesas de custeio, que são despesas o quê? Corrente, né? Ou de capital. Professor, esse de capital aqui, eu vou colocar até em uma cor diferente, ó. Despesas. Então, nós temos despesas correntes e despesa de capital. Essa despesa de capital aqui, para exemplificar, ó, principalmente as de investimento, né? Aí. Ó, investimento, né? Excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Ah, professor, e aí, vai explicar esse cara aí? Claro que eu vou explicar, né? Vamos supor que o governo brasileiro seja dono de 51% da Petrobras, tá? 51% da Petrobras, tá? É uma empresa estatal, tá? Ela é uma empresa estatal, só que ela é uma empresa estatal não dependente. Por quê? Porque quem arca com o seu custeio é a própria Petrobras. Assim deveria ser, né? E aí o governo, né, estrategicamente, ele resolve pular de 51% para 60% do controle acionário, ou seja, vai ter que comprar 9%. Então, vai comprar 9%, vai ter que sair do tesouro, né? Ok, do recurso público, vai ter que sair do tesouro e ir para lá. Então, esta aplicação de recursos, né, não caracteriza uma empresa estatal dependente. Tá? Não, isso que quis dizer a palavrinha excluídos, né? E aí eu digo para vocês, com a experiência de concurseiro profissional, sem medo de ser feliz, que todas as bancas examinadoras adoram palavras de negação, excluídas, ressalvadas, não, e assim por diante, né? Professor, as bancas examinadoras então gostam das palavras negativas, bancas examinadoras adoram números, bancas examinadoras adoram novidades, alterações recentes, e as bancas examinadoras gostam também de nomes aí exóticos, né? Então, se você seguir essa linha, você pode ter, se você prestar atenção, palavras negativas, números, atualizações recentes, mais recentes e palavras exóticas, com certeza você vai acertar aí 30, 40% da questão de prova facinho, porque eles gostam disso, né? Então, vamos lá, empresa estatal dependente. Ou seja, ela não sobrevive
com os recursos próprios. Ela não sobrevive com os recursos próprios. Bacana? Então, fechou? Bacana? 10, né? Então, dependente. Então, nós temos a dependente, que necessita de recurso público para pagar pessoal, para pagar o custeio da empresa ou investimento, né? Lembro dos excluídos aí para aumentar aí o número de percentual. Professor, nível federal, nós temos algumas empresas dependentes? Sim, nós temos. Eu vou trazer para vocês já o slide aí. Antes disso, tá? Só para fixar o conteúdo de empresa estatal, nós temos aqui, tá? 2 tipos, né? Ó, empresa dependente. Claro que ela é controlada. Essa empresa dependente, tá? O orçamento vai pertencer ao orçamento fiscal e da Seguridade Social e deve seguir a LRF, que é o controle do gasto público. Já aquelas empresas não dependentes, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tá? Não dependentes. Por que elas não dependem? Porque elas se mantêm com seus recursos próprios, o seu custeio, os seus investimentos. Ok. Não dependente integrará o orçamento de investimentos e não seguirá a LRF. Isso porque as empresas não dependentes geram seus próprios recursos para arcar com seus gastos de manutenção com o pessoal e, claro, para competir no mercado produtivo, competir na iniciativa privada. Bacana, 10, então tem dependente e não dependente, ok? Então, aquele orçamento fiscal são aquelas empresas controladas e são aquelas empresas não dependentes. Então, lá vai estar o orçamento de investimentos da Petrobras, lá vai estar o orçamento de investimento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e assim por diante. As outras são dependentes e pertencerão, de acordo com a sua natureza, ou no orçamento fiscal ou na Seguridade Social. Professor, para compreender, para passar a régua, para matar a cobra e mostrar o pau, quais exemplos de empresas dependentes? Está aqui, empresas dependentes, né? Vou passar para vocês aqui, vamos pegar aqui, aqui, EBSER, tá? EBSER, aí, onde aqui é lá concurso aqui, nós temos uma tradição muito grande de aprovação na EBSER, é uma empresa pública dependente, né? CBTU, transportes urbanos, né? Olha que coisa interessante, Nucleb, né? Fabricação de equipamentos nucleares, né? Uma atividade controlada. Outra aqui, Imbel, armamento, né? Uma empresa pública aí, fabricação de material bélico, Conab, abastecimento, Embrapa, tá? EBC, Correios, né, comunicação, infelizmente é uma empresa dependente, ela tinha tudo para ser não dependente, mas ela era não dependente, né, e virou dependente de uma hora para outra, né. Bacana, então, que são as empresas estatais dependentes. O orçamento das empresas estatais dependentes pertence ao orçamento fiscal ou da Seguridade, dependendo da sua natureza. Bacana. E as não dependentes, claro, ambas são controladas, pertencerão ao orçamento de investimentos. Gente, este curso é para gabaritar. Tá? Se é para gabaritar, nós temos que treinar. Vem comigo, vamos fazer um treino muito bom agora. CGE, Pernambuco. Que Pernambuco, professor? Bahia. CESP 2018, cargo de auditor. O orçamento de investimento. Falou orçamento de investimento, artigo 65, parágrafo 5º, inciso 2º. De uma determinada empresa, somente deve ser incluído na lei orçamentária anual se a União detiver a maioria do capital social com direito a voto dessa companhia. O que significa se a União tiver a maioria? Significa dizer que ela vai ser o quê? Se ela vai ser uma empresa controlada. Exatamente, porque se ela não for uma empresa controlada, ela não pertence, o poder de mando não é da União, então não tem gestão sobre ela. Então ela vai participar lá, ela não vai aparecer no orçamento, ela vai aparecer lá no balanço, né? na contabilidade lá, como investimento e assim por diante. Bacana? Então é controlada, claro. Todas do orçamento de investimento tem que ser empresas controladas, né? Isso que diz o texto lá, né? Só para completar, ela tem que ser controlada e não dependente para fazer parte do inciso 2º, parágrafo 5º do artigo 65. Logo, gabarito mais do que correto, ok? Olha aí uma questão cabeça para a galera. Outra, STJ CESP 2018,
cargo de técnico. Olha a questão que foi cobrada para o cargo de técnico. Se o Banco do Brasil S.A. pretende conceder em 2019 aumento salarial para os seus empregados, tá? Então, tal elevação somente poderá ser efetivada se ser prevista na LDO, que tramitou no Congresso Nacional em 2018, né? Então, o que está falando aqui? Está falando que Banco do Brasil, né? Vamos por partes, né? Isso aqui é uma questão muito importante, uma questão que complementa a parte teórica, né? Vamos colocar aqui, Banco do Brasil, né? Então, Banco do Brasil é o quê, professor? É uma empresa. É uma empresa. Banco do Brasil é uma empresa. É uma empresa, já vou complementar aqui, é uma empresa de economia mista. Tá aí, né? Essa aqui é um tipo de empresa, tá? É uma empresa controlada. Por que ela é uma empresa controlada? Ela é controlada por quem? Pela União. Por que ela é uma empresa controlada? Porque a União detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, o governo é dono dessa empresa. Pronto, até aí tudo bem. Aí eu pergunto, essa aqui é uma empresa, tá? Ela vai ser uma empresa o quê? Ela vai ser uma empresa não dependente. Por que vai ser uma empresa não dependente? Porque o Banco do Brasil arca com as suas despesas correntes, despesa com pessoal, custeio e com os seus investimentos, as suas despesas de capital. Logo, se é uma empresa independente, tá? Ela é não dependente, e é uma empresa controlada, ela vai participar do quê? Ela vai participar do orçamento, mas no orçamento, eu digo para vocês que vai ser o orçamento lá de investimentos, né? Considerando que ela é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, uma controlada, dependente, né? Não há necessidade, tá, de tratar ela como administração pública direta, de participar o aumento salarial na LDO, nada disso. Então, ela está errada essa questão aqui, ela não precisa disso, ela tem autonomia, ela tem que ter essa autonomia para quê? Para ela competir de igual para igual com os outros bancos no mercado bancário brasileiro. Então, ela não precisa porque ela é não dependente. Agora, se ela fosse empresa dependente, aí seria tudo diferente, tá certo, gente? Ou seja, essa questão aqui muito bem elaborada, ela está errada, ela não está. Então, as empresas não dependentes não precisam desses requisitos aí da LDO. Bacana? Ótimo, né? 10, né? Vamos lá. Artigo 65, parágrafo 3º. O que a gente vai falar agora, professor? Nós estamos estudando o orçamento, lei orçamentária anual. Nós vamos estudar tudo. Primeiro, eu quero explicar tudo para vocês em relação à parte constitucional. Estamos no artigo 65, nós estudamos o parágrafo 5º. Agora, o parágrafo 3º. Olha só. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido de execução orçamentária. Então, olha só, o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido de execução orçamentária. E aí, professor? Aí, esse parágrafo 3º aqui, ele foi regulamentado, tá certo, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá, trouxe de obrigatoriedade aqui, ó, o poder público, o monitoramento do relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, né? Esse aqui, ele é bimestral, tá? E esse aqui, ele é quadrimestral, tá? De 4 em 4 meses e de 2 em 2 meses, né? Então, aqui esse cara aqui, ó, e o que ele está falando aqui? Ele já trouxe parâmetros, né? Ele está falando que a cada 2 meses, 30 dias após cada bimestre, ele deverá publicar o RRO, né? Então, aí para vocês, isso aqui já faz parte do quê? Da transparência e faz parte do controle da execução orçamentária. Vão ser assuntos mais para frente. Bacana? Só para explicar para a galera o que é esse relatório resumido de execução orçamentária, né? Bacana, galera? Ok? Vamos lá, 30 dias, né? Cai pouco, mas está na Constituição, a gente tem que explicar, né?
Próximo dispositivo da Constituição, né? Agora vamos falar do parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, tá? Ó, do efeito, né? Sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Professor, e aí? Tá? Vem comigo. Nós estamos explicando o quê? Ó, LOA, né? Então, para vocês aí, tá? A materialidade desse parágrafo 6º vai ser o seguinte, né? Então, a LOA texto, ela vai ter aqui, ó, anexo. E agora, professor, eu vou colocar aqui o S, ó, anexo. Então, essa lei orçamentária vai ter anexo? Sim. Puxa, professor, eu já vi isso lá na LDO. O senhor falou, vamos lá, se vocês lembram, LDO da União, nós vamos ter quantos anexos na LDO da União? 3. Agora é com você, não me decepciona, fale aí, fale para mim, estou ouvindo, cara, eu estou te ouvindo. Primeiro anexo, isso, anexo de metas fiscais. Segundo anexo, anexo de riscos fiscais. E o terceiro e último anexo, que ele é específico para a União, é o anexo específico referente às atividades do Banco Central do Brasil, em especial. Bacana? E a LDO? Desculpe, a LOA, professor, tem anexo? Tem anexos, né? Então, o primeiro anexo é esse cara aqui. Olha aqui. É o efeito regionalizado. Cai em prova, brincadeira, claro que cai. E o segundo anexo à LDO vai ser um demonstrativo de compatibilidade. Compatibilidade, claro, com a LDO, anexo de metas fiscais, né? Vamos colocar aqui, anexo de metas fiscais da LDO. Claro que a gente vai detalhar mais esse cara aqui. Olha aí, já estamos escrevendo a estrutura da LOA. Você tem que saber o que vai falar. Ele vai falar que o efeito regionalizado vai ser um anexo da LDO. Não, o efeito regionalizado é um anexo da LOA. O demonstrativo de compatibilidade vai ser o quê? O anexo da LOA. Professor, só para fechar este assunto, tem mais alguma coisa aqui? Tem. Aqui é para você gabaritar, gente. Presta atenção. Mas nós temos aqui as informações complementares. Em especial, dos fundos, e que tem de fundo a administração pública, não está no GB. Está aí. Bingo. Pronto, está aí. Então, o artigo 65, parágrafo 6º, é o item 1, anexo da LOA. O projeto de lei, o que é o projeto? O PELOA, né? O PELOA, tá? O projeto de lei orçamentária, será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes a isenções, ou seja, renúncia de receita, ó. Tá? Tudo isso aqui é renúncia de receita, anistia, renunciando a receita, remissões, perdões, subsídios, né? E benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Tá aí, para a galera, vai reduzir os recursos da receita. Então, pago o parágrafo 6º, muito importante. É claro que a gente vai detalhar mais esse cara aqui no decorrer da aula, né? Vamos lá, né? Continuando o nosso magnífico curso, né? Prof, se eu cair em concurso, olha só. ABIN, CESP 2018, cargo de oficial. No caso de a União conceder benefício tributário a determinado setor da economia, o efeito regionalizado de tal benefício deverá ser demonstrado no projeto de lei orçamentária do exercício financeiro subsequente, né? Professor, o que esse cara está falando? Duas coisas, né? Primeiro, efeito regionalizado. Exatamente, ó, efeito regionalizado. O efeito regionalizado deverá constar na LOA. Bacana, então tá certo, né? O amparo disso, tá? Artigo 165, parágrafo 6º
da Constituição Federal, tá? Tem que saber. Ok. Então, outro ponto, outro verdadeiro. Projeto do exercício financeiro subsequente. Então, ano, só para entender, 2020, tá? Nós estamos discutindo a LOA, né? Então, essa LOA vai ser para o ano 2021, que é o ano financeiro subsequente. Bacana. Ou seja, a questão está absolutamente correta. Essa questão aí da ABIN, claro, aluno aqui da LA Concurso acerta uma questão como essa em segundos, né? Em 30 segundos ele consegue processar. Gabarito correto, né? TRT 6, Pernambuco, FCC 2018, cargo de analista. De acordo com o dispositivo na Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve contemplar. Então, o assunto aqui é LDO, tá? Põe comigo. As metas e prioridades da administração para o exercício subsequente. Metas e prioridades, claro, é um produto da LDO, tá aí. As políticas de aplicação das agências financeiras de fomento, claro, LDO, né? Professor, onde que estão escrito isso aqui? Artigo 165, né? Parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, né? Demonstrativo dos efeitos de anistias, isenções e outros atos de renúncia fiscal, né? E aí, professor, não vou fazer no automático. Esse cara aqui deve demonstrar na LOA, né? Na LOA. Especificamente, está previsto no artigo 165 da Constituição, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Olha aí a fundamentação da questão. Logo, questão muito fácil, gabarito letra A. O que eu quero falar para vocês? Dificilmente o cara vai cobrar somente LOA, LDO, PPA, ele vai misturar os três, né? E nosso estudo aqui ele é integrativo. A gente está sempre fazendo essas ajudas memórias aqui para o aluno fixar o conteúdo. Bacana? Então, questão paga aí, letra A de amor. Artigo 65, parágrafo 7º, né? Também referente o quê? A LOA, tá? Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1, orçamento fiscal, tá? E 2, o efeito o de investimento, tá? Deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Ou seja, esse aqui é o efeito da regionalidade que nós explicamos em detalhes na onde? Lá na aula do PPA. Bacana, então, o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos também tem um critério aí da regionalidade. Bacana para reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Bacana, ok, né? Vem comigo aqui. Tá? E agora, professor, algumas coisas importantes que você tem que saber sobre orçamento. Lei especial, que contém a previsão da receita e a fixação da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo obedecidos seus princípios, né? Muitas explicações neste momento da aula, muitas explicações, né? Primeira explicação, lei especial. Primeiro, o orçamento é uma lei. Ela é uma lei especial porque ela é uma lei autorizativa. Ela é uma lei especial porque ela tem um processo de elaboração, um processo legislativo especial, que vai ser objeto de nossa próxima aula, uma aula muito importante, que é o processo legislativo. Tá certo? Então, ela é uma lei especial, que contém, ó, previsão da receita. O cara vai falar fixação da receita, está errado. Então, vocês têm que marcar esse assunto aqui com amarelinho. Tá? Aqui tinha que estar em amarelinho. Ó, é previsão da receita. Por quê? Porque ela não foi realizada, a gente não sabe o que ela vai acontecer. Então, é previsão da receita. Este é o termo técnico, isso cai muito em prova, né? Fixação da despesa. Tá? Ó, então, a despesa ela é fixada. Tá? Ela não é prevista, ela é fixada. A partir do momento que ela é fixada, ela está autorizada a se realizar
dentro, claro, das regras aí constantes na lei do orçamento. Bacana, então, a previsão da receita e da despesa. Então, a LOA, aqui a LOA, né? Resumindo aqui para a galera, nós temos aqui ó, as receitas, olha aí, ó, que ela é prevista e nós temos as despesas. Bacana aí, ó, pago, né? Pronto. O que acontece? Esse cara aqui, esse orçamento aqui, ele deve fazer parte de o quê? De um plano de governo. Olha aí, plano de governo. Olha aí, que é a política econômico-financeira e o programa de trabalho, ó, a gestão de programas aí, tá? Do governo, obedecido aos seus princípios, né? Essa LOA aqui, ela é toda ela elaborada em relação aos seus princípios. Nós temos vários princípios, né? Da unidade, especificidade, não afetação, tá? Temos vários princípios, é claro, que a aula de princípios orçamentários o professor vai explicar em detalhes, né? Eu não gosto de explicar primeiro a aula de princípios, né? Porque o cara não tem noção de nada. Então, por exemplo, agora vocês já estão preparados para aprender a aula de princípios. A gente vai ensinar os princípios para a galera aí. Bacana? Então, ó, isso aqui de novo, muito importante essa questão teórica. Orçamento, lei especial que contém a previsão da receita e a fixação da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo obedecendo os seus princípios. Bacana? Vamos lá, outro item. Vamos apagar esse cara aqui para ficar bem limpinho, né? Vamos lá. Também chamada de lei de meios. Olha aí, lei de meios, cara. Isso cai em prova também. Porque ela possibilita os meios necessários para o desempenho da função pública. Por isso que ela fala lei de meios, então, os meios necessários para o atingimento dos fins pretendidos. Ok? Então é chamada lei dos meios. E finalmente, muita atenção, esse cara aqui, né? Pela Constituição Federal, é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 1º, artigo 167, que são das vedações que tem aula específica para isso, né? Aí eu falo para vocês, eu, professor Luiz, que militei muito nisso, na administração pública, fui gestor governamental, né? Então, me deparava isso muito, principalmente início de governo, quando troca chefias, né? Os caras vêm do nada lá, cai de paraquedas, acha que o cara é o suprassumo, né, cara? Eles acham que sabem mais do que nós, né, cara? Aí é o seguinte, cara, o cara chega lá, né? Pedir licença para você 2 minutinhos para contar esse caso aí que retrata bem isso aí, né? O cara vai lá, cara, o cara tá dedicado, com boa intenção, né? De boa, sério. O cara, 3 horas da manhã, o cara acorda. Pum, puta, cara, eu tive uma ideia aí fantástica para resolver os problemas da educação. Aí acorda, vai para o seu escritório, na sua residência, começa a abrir o notebook, começa a escrever a ideia. Beleza. Aí ele chega outro dia, convoca toda a equipe dele, imediatamente está lá, apresenta a ideia dele. Aí a tiazinha do orçamento lá, doutor, está previsto no orçamento. Não tá, acabou. Então ele não pode implementar isso, cara. Não pode, tá? Por que tem que estar no orçamento? Porque o orçamento faz parte de um plano, não é qualquer cabeça de papel aí que vai estar alterando esses planos, né? A gente vai ter que passar por toda essa via-sacra do PPA, da LDO, da LOA, para poder fazer a sua ideia, né? Isso vai dar o quê? Regularidade, né? Claro que tem pontos negativos, né? Então é o seguinte, é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, inciso 1º, artigo 167 da Constituição Federal. Bacana? Pronto, né? Ok. Último assunto sobre a Constituição, tá? Aonde você está lendo ali Poder Judiciário, tá? Eu quero que você, essa regra, essa explicação que eu vou passar para vocês aí do Poder Judiciário, ela também se estende ao Poder Legislativo, se estende também ao Ministério Público, se estende à Defensoria Pública. Por quê? Porque são todos esses órgãos que têm autonomia administrativa e financeira. E detalhe, o Poder Judiciário
e o Poder Legislativo, além de ter autonomia administrativa e financeira, são poderes independentes, né? Ou seja, situações especiais. Então, essa explicação serve para todos esses órgãos aí, né? Então, nós temos o Poder Executivo. Uma das funções constitucionais do Poder Executivo é o gestor máximo do orçamento, né? Das finanças, né? Da execução fiscal. Então, está aí. Então, o Poder Judiciário, olha só, artigo 99 da Constituição. O que eu quero explicar para vocês? Como é que é tratado o orçamento desses órgãos? Poder Judiciário, Ministério Público, Legislativo, MP, já falei, Defensoria, assim por diante. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Não só a ele, mas todos esses órgãos que eu disse para vocês. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes. Esses demais poderes aqui, claro, está se referindo basicamente ao Poder Executivo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a LDO vai sinalizar para esses órgãos o seu orçamento, como deve ser feito. Então, ele vai elaborar nos limites estipulados na LDO. Bacana, tá aí, tá? Ou seja, por quê? Porque não é um orçamento separado. Esse orçamento do Poder Judiciário vai fazer parte do orçamento fiscal, como o do MPU, como do Poder Legislativo também. Tá aí, né? Vem comigo. Se as propostas orçamentárias que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados no parágrafo 1º. Está aqui, ó. O cara vai lá, quer dar uma despertinho, né? Uma lei do Gerson do nosso povo, infelizmente, né? Vai que passa. É. Cara, acontece muito isso, cara. Vai que passa, né? O cara quer mandar lá um vai que passa, né? E aí faz o orçamento a maior. Vai colar? Claro que não, né? O Poder Executivo, olha aí, então o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para o fim de consolidação da proposta orçamentária anual, porque essa é uma função executiva, né? Especificamente a SOF, né? Secretaria do Orçamento Federal, é o poder do orçamento, né? Os caras mandam e desmandam. Então, olha aí, então é uno, ele vai ter que se adequar ao orçamento de todos, né? Vem comigo aqui. Olha só, diante disso, eu faço um questionamento para vocês, né, só para aprofundar. Tá? O que ocorre se a proposta de um dos demais poderes, né, judiciário, legislativo, Ministério Público, por exemplo, estiver em desacordo com a LDO? O Executivo devolve para ajustes. Ou ajusta e incorpora ao projeto de lei orçamentária. A Constituição concedeu ao Executivo essa função. E aí, prof, isso cai em concurso? Claro que cai, é muito importante, né? ABIN, CESP 2018, cargo de oficial. Na LDO, constam os limites para a elaboração das propostas orçamentárias do Ministério Público? Claro, por quê? Porque o orçamento, gente, é uno. Tá? Então, lá ele faz parte do orçamento fiscal, como um órgão demais componente do orçamento. Logo, gabarito super correto. Né? Mais uma. TCE, Paraíba, CESP 2018, cargo de oficial. Se o Poder Judiciário não encaminhar a proposta orçamentária no prazo previsto na LDO, o Poder Executivo deverá enviar para o Poder Legislativo o projeto da LOA, sem contemplar os recursos destinados a esse poder. Então, toda a questão aqui, toda a interpretação está nessa palavrinha sem. Né? No atual momento dos nossos estudos, você já sabe que o orçamento ele é uno, tá? Que o orçamento do Poder Judiciário faz parte do orçamento fiscal da União. Tá? Você sabe que ele, ele tem que obedecer às regras da LDO. O que acontece? O cara não enviou o projeto. E aí, o poder vai ser penalizado? Isso aí, sem contemplar. Então, o Poder Executivo ele pode encaminhar esse projeto sem os recursos do Poder Judiciário? Claro que não. E a própria Constituição tratou de resolver essa situação. Caso isso aconteça, nós vamos aplicar o parágrafo 3º. Então, a questão está errada. Tá?
deve sim contemplar. Mas quais os critérios e parâmetros que deverão constar na LDO? Vai ser o orçamento atual, né? Se os órgãos do Poder Judiciário não encaminharem as suas respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. 2020 é o ano que estamos fazendo a LOA. Então, vai ser do ano de 2020 que vai valer para 2021, que é para o próximo exercício. Ajustados de acordo com os limites estipulados no parágrafo 1º desse artigo da LDO. Bacana, questão top aí, claro, a aluna aqui da Lá Concursos acerta essas questões aí com os pés nas costas. Bacana? Fechou, né? Fechou o quê, professor? Fechamos aí a parte constitucional do orçamento. Tá? Muito importante, costuma cair na prova. E agora a gente vai para a segunda e última parte sobre LOA, né? Que nós vamos falar agora sobre o quê? Nós vamos falar sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. É muito importante, tá? O legislador aqui, no caso a LRF, destacou toda uma sessão para falar sobre LOA, né? Aliás, o legislador aqui da LRF trouxe aqui fortaleceu bastante os instrumentos de planejamento, em especial a LDO e a LOA, trazendo sessões exclusivas, e esse assunto cai muito, né? O projeto de lei orçamentária anual, PLOA, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar, né? Ou seja, né, eu tenho que rabiscar aqui. Então, o PLOA, né? O PLOA, que é o projeto de lei orçamentária, né? Ele deverá ser compatível com 3 coisas, ó. Olha aí. 3 coisas, né? Primeiro, claro, o PPA. Segundo, a LDO, que vai orientar a sua execução, principalmente a LDO, que tem mais dispositivos, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha aí, né? Então, são os 3 dispositivos que o PLOA deve observar, tá? 3 dispositivos aqui, ok? Primeiro, conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no documento que trata o artigo 165 do artigo 1º, que é o anexo de metas fiscais. Olha aí o que eu falei para vocês. Então, a LOA, nós temos quantos anexos? 2. Efeitos da os efeitos regionalizados. Lembra que eu falei para vocês que é o artigo 65, parágrafo 6º da Constituição Federal, e o outro é o demonstrativo de compatibilidade do que? Do anexo de metas fiscais constantes na LDO. Olha aí, então, primeiro anexo aí, que quem trouxe esse anexo foi a LRF. Segundo, tá? Olha aí, o segundo anexo, né? O segundo anexo será acompanhada do documento que se refere ao parágrafo 6º do artigo 65, que é o efeito regionalizado do que? Das renúncias, das isenções, da redução da despesa, né? Bem como das medidas de compensação. Olha só o que ele fala, o legislador. Você pode ter essas renúncias aí, né? Anistia, subsídios, tal. Pode ter. Só que você tem que apresentar o quê? Ó, as medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Prof, e aí? Cara, você vai ter que saber isso, cara, vai ter que memorizar que isso cai na prova. Ele vai trocar palavrinhas, né? Terceiro e último elemento que deve conter na LOA, né? Novo, né? É o quê? É o que diz respeito à reserva de contingência, né? Vem comigo. Conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinado ao... Vamos lá, eu já toquei nesse assunto lá atrás, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Então é o seguinte, ó. Então a reserva, aqui, ó. Reserva de contingência está aqui.
Então, primeiro passo, tá? Ela vai ser definida, em percentual da receita corrente líquida, na onde? Na LDO. Segundo, em reais, ou seja, montante. Na onde? Na L, na LOA, PLOA, né? Na LOA, tá aí. Fechado? Então tá aí pra galera aí, isso que diz aí a reserva de contingência. Professor, o que mais trouxe aqui? Aqui diz, né, na LRF, o direcionamento como que pode ser gasto essa reserva de contingência. E nós temos dois grandes blocos para gastar essa despesa, né? Atendimento aos passivos contingentes, né? O que é passivos contingentes? Aquilo que a gente não pode aí, é uma despesa urgente, importante que aconteceu na administração pública que ela vai ter que arcar. Então pode utilizar o que? A reserva de contingência. Ou outros riscos e eventos fiscais imprevistos, né? Houve o que? Despencou a arrecadação, a gente vai comprometer aí os serviços prioritários. Então é o que? É um dos exemplos que eu estou dando para vocês de forma de utilizar a reserva de contingência. Vamos lá, exercício. TRT 6, Pernambuco, um grande concurso, né? FCC 2018, cargo de analista. O conceito de gestão fiscal responsável permeia todo o ciclo orçamentário, incluindo a elaboração das principais peças, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, LOA. Insere-se nesse contexto obrigatoriamente a inclusão na LOA, né? Então, olha aí, então ele quer o quê? Inclusão na LOA. Anexo de riscos fiscais, errado. Por quê, professor? Anexo de riscos fiscais pertence à LDO. Reserva de contingência, vamos deixar em stand-by, vamos pular. Anexo de metas fiscais, professor. Esse cara aqui pertence à LDO. Ações e programas de duração superior a 2 exercícios, esse cara aqui pertence ao PPA. Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivados nas hipóteses, esse cara aqui significa, está na LDO. Opa, reserva de contingência. Sim, reserva de contingência, ela aparece nesse nosso ciclo, na LDO ou na LOA. Vamos ver a parte da LOA, cuja forma de utilização e montante, definido com a base na receita corrente líquida, são estabelecidos na LDO, sendo destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos eventuais. Ou seja, esse cara aqui é na LOA, né? Ele copiou Ctrl+C e Ctrl+V da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 6º, né? Para inciso 3º e a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aí para a galera uma questão aí, com um texto bastante denso, mas muito fácil, né? Muito fácil, quem estuda com a gente não erra uma questão como essa. Gabarito, letra B de bola. E agora, professor? Agora, um bloco que eu chamo bloco de dívida, né? Como que o orçamento, a LOA, e como que a LRF diz que a LOA deverá se comportar no assunto dívida pública, né? Vem comigo aqui, são 3 dispositivos. Dívida, ela é importante, né? Todas as despesas relativas à dívida pública. Aí nós temos 2 tipos de dívida, né? Mobiliária e contratual. Mobiliária dos títulos, né? Mobiliária aquele que tem, por exemplo, um contrato, né? E as receitas que atenderão constarão na Lei Orçamentária Anual. Bacana, então dívida pública, mobiliária ou contratual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida. O que é isso? Já tem a dívida, não vou pagar, eu vou refinanciar. Claro, você vai pagar juros, né? Constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. Por que separadamente? Ele quer saber a quantidade de refinanciamento você está tendo na dívida. Ele quer saber como é que está a evolução da dívida, né? Crédito adicional, a gente vai ter uma aula específica para isso que vai adicionar ao orçamento. E, finalmente, o terceiro dispositivo referente à dívida é o seguinte, né? Ele vai definir aqui qual que é o índice de correção da dívida. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária, mobiliária, eu já vi colocar aqui contratual, porque na contratual vai colocar as regras do contrato, né? Imobiliária refinanciada
não poderá superar a variação de índice de preços previstos na LDO ou em legislação específica. O que diz aqui? Um dos trabalhos da LDO também, que ele vai definir qual que é o índice de preço. Professor, o que significa índice de preço? É o índice inflacionário para corrigir os seus contratos, né? Então, toda a LDO, ele vai definir lá o índice de correção, tá, do orçamento, dos contratos, da dívida. Então, não poderá ser superior a este índice, né? Ou em legislação específica, né? Ou se tiver algo específico, vai prevalecer o específico, né? Eu, particularmente, né, deveria cortar esse ou em legislação específica, que pode ter sustos, né? Eu acho que poderia colocar um ponto aqui, ficaria melhor para a administração pública, ok? Então, bloco aqui da dívida pública. Duvido que o examinador cobrou isso. CGE Rondônia Funrio ao 2018, cargo de auditor. Avalie se as assertivas a seguir permitem ao orçamento público anual. Vamos lá. Avalie se as assertivas a seguir pertinentes ao orçamento público anual estão corretas. Ou quer que a gente analise aí essas questões. Primeiro, todas as despesas relativas à dívida pública mobiliária ou contratual e as receitas que atenderão constarão na lei orçamentária anual. E aí, professor? E aí, esse cara aqui está correto, né? Por que ele está correto? Porque esse aqui é o parágrafo 1º do artigo 6º da LRF. 2. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. Professor, também, correto, né? Por quê, professor? Porque nada mais que o parágrafo 2º, né? Puxa, professor, tem uma lógica aqui, o parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então, item 3, parágrafo 3º, claro, né? A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. E aí, professor? O cara que marcou o automático marcou a letra A, mas está errado por uma simples palavrinha de omissão. Ó. Não poderá. Então, o item 3 está errado, né? Puxa vida, professor, realmente eu me estou sentindo confiante, estou aprendendo. Cara, aqui você vai aprender. Então, gabarito correto é a letra E, 1 e 2, né? Olha o que o examinador fez. Ele já mandou aqui para você direto, né? Tá aí, né? Mandou para você direto aí. Letra E. Ainda na LRF, vou passar para vocês aqui o bloco do orçamento, né, que ele vai tratar regras aí do orçamento, que inclusive nós vamos ter alguns princípios orçamentários aqui. É vedado, o que é vedado? É proibido consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Professor, crédito com finalidade imprecisa. Tá? Isso aí é o quê? É o princípio da especificidade, do detalhamento. Então, o que acontece? É o controle, cara, o exercício do controle. Então, você vai fazer uma ponte lá, ponte, cara. O que acontece? Você tem que colocar no orçamento. Qual que é a localização, quantos metros de pontes, entendeu? Tal. Ou seja, é a especificação. Ele quer o quê? O detalhamento. Não é, tem que ser uma finalidade precisa, tá? Não pode ser imprecisa os dispositivos. Aqui para aumentar o controle, né? E para tentar aí eliminar o tal do esperto, né? Ou dotação ilimitada. Então, não pode... Então, é o seguinte, cara... Todas as dotações têm valores certos, né? Não tem valores incertos. Tem que ser um valor previamente fixado. Porque se tiver uma dotação ilimitada, nós estamos concedendo o famoso cheque em branco para o gestor. E claro que isso aí é totalmente maléfico à administração pública. Então, esse parágrafo 4º, muito importante, vou ler de novo, é vedado, é proibido consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada, né? Último assunto importantíssimo aqui sobre a execução do orçamento. Vem comigo. A lei orçamentária não consignará a dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro
que não esteja previsto no plano plurianual ou em que lei que autorize a sua inclusão, conforme o disposto no parágrafo 1º, artigo 67 da Constituição. Professor, o que está falando aqui? Ele está falando o seguinte: se você vai construir uma ponte, tá? E essa ponte tem a duração de 3 anos, você tem que incluir ela no PPA. Tá aqui o plano estratégico do governo, né? Não pode. Agora, se for de execução de 1 ano só, menos de 1 ano só, não precisa constar no PPA. Tá? Você já pode constar na LDO, e da LDO você manda direto para a LOA. Tá? Isso aqui, ó, não esteja previsto. Então isso aqui é uma proibição muito importante, tá? Muito importante aí para os gestores. Ah, professor, você está falando que não pode se o cara fizer, né? Se o cara fizer, esse dispositivo pode ser vetado, esse dispositivo aí, se o governante fizer isso, ele vai responder sobre crime de responsabilidade. Só para vocês terem uma ideia, a Dilma, a ex-presidente Dilma aí, essa presidenta, ela foi impeachmentada, né? Ela sofreu impeachment. E qual foi o motivo? Atentou contra as leis orçamentárias, as famosas pedaladas fiscais. Tá aí pra galera, né? Atentou contra as leis do orçamento, aconteceu isso. Então, ó, presta atenção. Ok? 2 dispositivos, pago pra galera. Último assunto da LRF, que eu tenho obrigação de passar para vocês, é este assunto aqui sobre o Banco Central, né? O Banco Central aqui costuma cair muito pouco, mas como o nosso curso é completo, eu tenho que explicar. Vem lá. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as despesas do Banco Central do Brasil relativas ao pessoal, encargos sociais, custeio administrativo, inclusive aos destinados aos benefícios de assistência dos servidores e investimentos. Ou seja, o Banco Central do Brasil faz parte do orçamento fiscal, né? Tanto suas despesas correntes e as despesas de capital. Tá? Isso aqui é para a atividade do Banco Central, meio, né, para nascer. E o que acontece? Do Banco Central, nós temos um artigo exclusivo para o Banco Central, que é o artigo 7º, né? Esse artigo 7º aqui, ele é exclusivo do Banco Central. Por quê, professor? Porque o Banco Central tem uma função econômica na política monetária, a quantidade de dinheiro colocado à disposição, cambial, tá? Muito importante no Brasil. Então, regula a quantidade de dólar que entra, que sai. Então, faz operações aí para a constituição dessas reservas cambiais, para manter o equilíbrio, para manter o poder de compra da nossa moeda, para garantir a estabilidade do país. Então, o Banco Central tem essa função muito importante. Então, o que ele fala? Essas funções de atividade fim do Banco Central, elas deverão ser tratadas no orçamento de forma especial. Isso que traz aí o artigo 7º. Vem comigo. O resultado do Banco Central, quando a gente fala resultado, né? Quando nós falamos aqui em resultado, são 2 possíveis, lucrinho ou prejuízo, né? O resultado do Banco Central, apurado após a Constituição, tá? A Constituição é a formação ou a reversão é a diminuição das reservas. Constitui receita. Neste caso, receita aqui, que nesse resultado ele foi positivo, ele gerou lucros, né? Vou colocar entre aspas esse lucros aqui, né? Bacana, do Tesouro. Então é o seguinte, se na sua atividade o Banco Central de constituição, reversão, compra e venda de dólar, não sei o que, intervém, claro que ele ganha dinheiro com isso aí, né? Então o resultado vai ser receita. E essa receita vai ser do Banco Central? Não, vai ser do Tesouro Nacional. Olha aí, vai ser do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Então, o Banco Central vai apurar sua atuação a cada 2 vezes por ano, a cada semestre. Se deu lucro, tem até o dia 10 para depositar lá no Tesouro Nacional, vai entrar como fonte senha aí para arcar aí com as despesas aí da nação, né? Então isso aí é o caput do artigo 7º. Prof, se der prejuízo, ele vai cair no parágrafo 1º. Você vai ter aqui os bônus, né? Tá? Os bônus, os louros, né? E vai ter também aí o ônus, né?
o prejuízo. Ó. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica do orçamento. Ou seja, se der prejuízo, tá, vai mandar para o Tesouro pagar, porque a estabilidade da moeda, o combate à inflação, ao câmbio é prioritário no país. Bacana? Fechou? Parágrafo 2º do Banco Central. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstradas trimestralmente nos termos em que dispuser a LDO da União. Professor, por que isso, né? Nós sabemos que a apuração do resultado é o quê? Semestralmente. Mas você vai esperar o semestre para saber como é que está a situação? Não. Então, nós temos o quê? Ele vai ter que demonstrar esse resultado a cada 3 meses para não não dar susto aí na sociedade no Brasil. E, claro, que vai seguir a lei de diretrizes orçamentárias. Lembra daquele anexo específico para atender essa situação aqui. E, finalmente, último dispositivo da LRF e último dispositivo do Banco Central é o seguinte, vai falar dos balanços trimestrais. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos destinados à emissão da União. Então tá aí para a galera. Ele tem o que? Notas explicativas, que é transformar o Economic Case em uma linguagem clara aí e sucinta para todos os brasileiros. Pronto! E agora, professor? Acabamos a LRF, acabamos aqui a questão do Banco Central, a questão da Constituição, né? E eu tenho que falar mais o último assunto agora da aula, tá? Que é o artigo 9º. Desculpa, artigo 65, parágrafo 9º. A lei complementar, cabe a lei complementar. Quando fala cabe a lei complementar, significa dizer o seguinte, que os dispositivos serão regulados por uma lei, ou seja, a Constituição ela vai ditar aí princípios e regras gerais e especificamente são as leis. Aí eu pergunto para vocês, quais são as leis hoje em dia que vêm subsidiar todo esse nosso direito financeiro, a administração financeira e orçamentária? Primeiro, a Constituição Federal. Aí nós temos 2 leis, a Lei de Responsabilidade Fiscal e nós temos a Lei 4.320, a gente vai falar já sobre ela. Então, o que diz aqui? Ó? Diz que nós temos uma lei complementar que vai dispor sobre o exercício financeiro. Nós temos essa lei? Não temos, ela não foi editada ainda. A vigência, os prazos, a elaboração, a elaboração tem mais ou menos a 4.320. Os prazos, onde está definido os prazos? No ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição, que a gente vai falar sobre esse cara aqui na próxima aula, que é o processo legislativo, né? A organização do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Moral da história, essa lei ainda não foi editada pelo Congresso Nacional, não foi editada no Congresso Nacional, e parte dela está sendo regulamentada pela Lei 4.320. Ficou mais 2 dispositivos aqui. Ainda, cabe a lei complementar. Estabelecer norma de gestão financeira e patrimonial da administração pública direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento dos fundos, né? Aqui, já a lei de responsabilidade fiscal, por isso que é uma lei complementar, a Lei Complementar 101 de 2000 veio suprir, em partes, o inciso 2, né? Então, só para falar para vocês, né? Esse inciso 2 aqui, a Lei Complementar, é a LRF aqui, em partes, né? Aqui não foi ainda editada, tá? Mas aí nós temos a Lei 4.320, que ela foi recepcionada como parte, mas é bem capenga ainda, né? E nós temos outro dispositivo aqui, o inciso 3º, que foi incluído aqui na emenda 86 de 2015. Essa emenda 86 é aquela do orçamento impositivo para emendas parlamentares, né? Que a gente vai falar também, vai ter uma aula sobre isso, né? Dispor sobre critérios para a execução equilibrada, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação de programações de caráter obrigatório
para a realização do disposto no parágrafo 11 do artigo 166, que é o orçamento impositivo. Então, o item 3 não foi regulamentado em nada ainda, ok? Professor, e agora? Então, nós temos uma lei em tramitação e nós temos um instituto aqui, que chama-se o da recepção. Esta lei aqui não é uma lei complementar, ela é uma lei ordinária, 4.320, que ela foi ditada antes da Constituição de 88. Olha aí, 1964. Institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Então, esta lei nacional aqui, ela foi recepcionada e ela tem status de lei complementar e ela regula aí, por exemplo, aqui ela regula o exercício financeiro, está nessa lei, a parte de elaboração, nós temos aqui a classificação econômica, despesas correntes, de capitais, receitas e assim por diante, temos essas normas gerais aí, que essa lei está em implementação. Quando eu comecei a dar essa aula de administração financeira e orçamentária na década de 90, essa lei já estava em discussão no Congresso Nacional e até hoje ela não foi ainda editada. Pronto, terminamos. Estudamos a LOA, né? Então a LOA, orçamento fiscal, seguridade e de investimentos. Sabemos que o fiscal e a seguridade devem ter a reserva de contingência. Sabemos que o fiscal e o investimento tem que ter o quê? Tem que ter o critério da regionalidade. Estudamos que na lei nós temos que ter 2 anexos, efeitos regionalizados e demonstrativo de compatibilidade do anexo de métodos fiscais da LOA, e nós temos também mais um complemento de informações e incentivos fiscais que deverão conter a LOA aí. Bacana? Então tá aí para vocês, super aula sobre lei orçamentária aí, tá? Fantástica, né? Fantástica aí, e eu quero passar para vocês aí um recadinho para a galera aí, né? Então é o seguinte, eu vou fazer o encerramento, mas antes de fazer o encerramento, eu queria deixar aqui meu celular pessoal, tá? É 659-9962-1142, tá? Então esse aqui, eu só tenho um número de telefone, e esse aqui é meu telefone pessoal. Tá? Eu quero deixar à disposição para vocês, mas eu quero colocar alguns critérios. Primeira coisa, gente, por favor, me respeitem. Eu não respondo dúvida de alunos via WhatsApp. Eu não faço isso porque senão minha vida vai se tornar um inferno, tá? Então eu não faço, não é desrespeito a vocês, gente, tá? É porque senão eu não vou conseguir preparar a aula tal. Mas eu quero deixar aqui meu canal de comunicação diretamente com vocês, porque eu quero ouvir vocês, eu quero sugestões, críticas, né? Manda aqui, aí coloca o concurso que você está fazendo, porque eu tenho minhas listas particulares que eu faço dos alunos, eu mando dicas, eu mando comentários, promoções, né? Coisas pessoais, é um canal de comunicação que eu quero estabelecer diretamente com vocês, bacana? Eu não passo meu telefone para todo mundo, sempre no meu curso eu separo uma aula, eu coloco sempre no finalzinho da aula, né, para que o aluno que assistiu toda a aula tenha o meu contato. Então, 659-9962-1142. Eu tenho esse telefone há mais de 15 anos e eu não troco o telefone. Encerramento. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Cara, é exatamente aí. Você pode recomeçar sempre, cara. E esse recomeço você pode construir um fim diferente, um fim que você deseja. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.